Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Podcrest. Comigo, Professor Gervásio. Bem, colegas, dias atrás o secretário de Educação de Goiânia garantiu que ainda esse ano irão ocorrer as eleições para diretor das unidades educacionais. Além de estarmos em uma época de pandemia, existem outras questões que são importantes nessa eleição. E é sobre isso que o nosso convidado de hoje, professor Marcos Ataídes, irá falar. Marcos, bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Gervásio, pelo convite. Começando então o nosso papo, Marcos. Como você vê essa eleição para diretor ocorrendo ainda esse ano, em meio a uma pandemia? Necessário, de fato? Eu penso da seguinte forma. Primeiro, a questão da pandemia no Brasil, ela mostra a falta de competência dos atuais governantes, seja na esfera federal, municipal e estadual. Não só em Goiás, mas no Brasil como um todo. Por quê? Porque você não viu ao longo de todo esse processo de pandemia uma testagem em massa e nenhum isolamento que chegou-se a 90%, por exemplo, como ocorreu em outros países. E perante a tudo isso, quando nós vimos o Congresso Nacional aprovar as eleições para o mês de novembro, nós percebemos claramente que, indiferente de como estaria a pandemia no Brasil, seria forçada uma normalidade. Porque não faz sentido ter eleição para cargos eletivos, nem para prefeito nesse ano de pandemia, que você vai colocar pessoas em risco, e muito menos eleições para diretores. Lembrando sempre que a gente precisa entender que o Brasil ainda está na primeira onda ainda. E que certeza que após baixar esse número de mortes, como está teoricamente baixando no estado de Goiás, provavelmente por dezembro ou janeiro, ou até mesmo fevereiro, podemos ter uma onda muito mais elevada de contaminação do que nós já tivemos, tal como aconteceu em outros países, né? E Marcos, no pronunciamento do secretário, ele estava acompanhado por dirigentes do CONDIR, que é um órgão representativo dos diretores. Como você vê essa situação em que diretores encaminham suas demandas num fórum separado do restante da categoria? Eu vejo que toda a representatividade que ela é hierarquizada e verticalizada, ela nunca consegue ter os anseios da base. O que acontece sempre são decisões coletivas de quem está em cargos de hierarquia. E esses cargos de hierarquia vão legislar a favor próprio deles. Nós temos uma estrutura interessante na Prefeitura de Goiânia, que a gente observa que muitos diretores saem em busca, quando terminam seus mandatos, de cargos dentro da secretaria. Então, se eles buscam esses cargos dentro da secretaria, só vão conseguir esse se estiverem muito bem afinados com o restante da hierarquia burocrática vigente. Então, eu acho que esses cargos acabam sendo nocivos para o andamento das lutas que se travam dentro no seio das escolas e contra esses governos que se sucedem constantemente. Então, eu vejo assim, criar mais instituições onde a hierarquia vai prevalecer, a hierarquia burocrática vai prevalecer, e a verticalização separando categorias é algo que não contribui em nada para o processo de democratização dentro de uma escola. E nós acompanhamos nos últimos anos, Marcos, casos de companheiros da luta que se elegeram diretores e depois acabaram sendo vítimas de sindicâncias movidas pela secretaria, sendo inclusive afastados do cargo. Até que ponto é válido, positivo para a luta da categoria que os nossos companheiros de luta ocupem um cargo de diretor? Eu penso assim, por mais idealismo que tenha a pessoa, por mais de luta que ela seja, quando ela ocupa um cargo desses, ela acaba assumindo uma gama de responsabilidades e contribui para que reforce a hierarquia burocrática. Nós temos que pensar, eu acho que eleição para diretor ela não serve para nada, no ponto de vista, se você não tiver um coletivo unido, um coletivo preparado. Porque eu vejo muitos professores de luta assumiram e tiveram resistências dentro da sua escola, porque as pessoas ainda continuam com um complexo messiânico de declarar, de acreditar que um salvador vai resolver os problemas todos delas. E cobram muito mais de um professor
de luta, que tem uma prática democrática, do que um outro professor que se fecha e tem uma prática mais autoritária. Então, eu acho que esses são elementos que precisam ser pensados. O que precisa é nós acabarmos com essas estruturas verticais de educação, sem diretores, criar-se coletivos nas escolas que determinem o que é melhor, que seja uma decisão coletiva entre professores, alunos e comunidade. Ter cargos hierárquicos só servem para aumentar a discrepância e o autoritarismo que reina dentro das redes municipais, estaduais e até mesmo federais de educação. Ok, mas estando a direção da escola ocupada por uma pessoa autoritária, que leia na cartilha da SME, ou mesmo por um interventor, isso não torna a luta da categoria ainda mais árdua? Aí é que é a grande questão, é o que eu sempre coloco. Indiferente que quem esteja no poder, cabe ao coletivo. Se o coletivo não se organiza e não é capaz de dialogar e de romper isso com quem está sendo autoritário na escola, não vai ser com um diretor eleito que é democrático. Porque é que nem processo eleitoral, nós vamos sempre ficar esperando alguém surgir que seja democrático e que ajude a melhorar. Aí esse é eleito, passa os anos de mandato, vem outro autoritário e aí a luta acaba. Então, para mim, a história mostra isso. Se a gente for analisando as escolas que a gente passa, por exemplo, tivemos diretores mais abertos e diretores mais fechados. O que acontece? Passava um diretor aberto, entrava uma mentalidade mais fechada, mais rezando na cartilha. E sobre rezar na cartilha, é importante a gente falar isso aí. Um diretor cumpre obrigações burocráticas, que é o nome dele que fica lá. Então ele acaba ficando refém de um burocratismo. E acaba, de uma certa forma, seguindo a cartilha da secretaria. Você não tem autonomia como diretor na maior parte das situações. Isso é um fato. São mini autonomias que você tem em alguns casos, mas a maior parte você não tem essa autonomia. E ocorrendo de fato as eleições para diretor ainda esse ano, qual será a sua posição? Você irá na escola votar? E mais, independente da pandemia, supondo que haja um candidato alinhado à SME e outro ligado às lutas da categoria, qual seria a sua escolha? Bom, primeiro, a eleição a gente não é obrigado a comparecer. É diferente da eleição eletiva civil, né? Então, eu particularmente tenho alguns anos que eu não voto em diretores, porque eu tenho alertado muito essa questão. Não adianta você votar em diretores, é diferente de um ser mais afinado ou outro menos, e ter um coletivo totalmente disperso, um coletivo que não é unificado para lutar. Então, eu não acredito e eu não compactuo com isso aí. Se for um diretor alinhado para a secretaria, ou um diretor teoricamente aberto a um grupo, e aí a gente tem que ficar muito atento, porque cada turno da escola é grupo, então que grupo ele estará alinhado? Com o grupo da manhã, como é esse grupo da manhã? Com o grupo da tarde, como é esse grupo da tarde? Porque a escola funciona dessa forma, a gente que dá aula sabe muito bem. Na realidade, são 3 realidades distintas que uma escola, por exemplo, que tem 3 turnos, como é o caso da minha. Então, eu, para mim, continuo defendendo a tese que é preciso o coletivo se unir para, indiferente que quem assuma o poder, você conseguir determinar uma relação minimamente pedagógica e de autonomia frente aos absurdos que vêm na secretaria. Aí, para finalizar, Marcos, há praticamente um consenso entre a categoria que as eleições diretas para diretores foi um avanço democrático na educação pública. Você já falou um pouquinho sobre isso nas perguntas anteriores, mas eu queria que você pudesse falar um pouco mais, porque existe uma série de amarras burocráticas que interferem na gestão escolar. Você visualiza algum modo de equalizar tais burocracias ou outra forma de gestão da escola pública? Bom, primeiro a gente tem que entender que o processo de eleição de diretores em escolas, ele seguiu o fim da ditadura militar de 64 a 85. Então foram propostas de vários estados de lutas de educadores, na época capitaneadas por sindicatos, que já tinham claramente uma perspectiva de assumir pontos da escola para serem elementos de proliferação de discussão partidária, de garantias de determinados espaços. Essa é a realidade dos anos 80. Em algumas secretarias estaduais, por exemplo, em São Paulo, houve o consenso de criar concurso para diretores. Ou seja, a visão tecnicista que o concurso permitiria um diretor mais isento.
mas a gente esbarra em toda a burocracia existente dentro da forma de se pensar educação no Brasil. A educação no Brasil via estatal, ela é uma educação extremamente burocratizada e hierarquizada, em que embora se diga que nas escolas busca-se a cidadania para os alunos, etc., mas a gente sabe que isso é só no discurso. Na prática, o autoritarismo reina com muita eficiência. Eu, particularmente, eu acredito que é difícil você promover uma escola, uma gestão democrática, no meio de uma categoria que cada vez mais nega a luta coletiva e se preocupa só com o individualismo. Veja bem, quando o PT foi na administração do Pedro Wilson, o discurso é que a gestão era democrática, que eles ouviam. A fala não é eu sou o diretor, a fala eu estou o diretor. Era a fala recorrente que a gente ouvia na prefeitura. Quando era na época do Neon e de outros que passaram, é eu estou o diretor. No final, no frigir dos ovos, a situação continuava a mesma, ou seja, um controle absoluto sobre a vida do professor. Então a gente tem que ter muito cuidado essa escola de gestão democrática na escola, tem que ter muito cuidado. Porque veja bem, você cria conselhos de pais, você cria uma série de coisas. No fundo você vai percebendo quem são os conselhos de pais. Vão se criando redes de relações em que diretores vão construindo com os pais, assumindo ali com eles, e assim vai se propagando essa forma. Decidida em conselhos, não são coletivas. Eu acreditaria numa gestão democrática que tudo fosse decidido numa assembleia. Se fosse decidido em assembleias escolares, com a participação de todos, aí eu acreditaria mais nisso aí. Em núcleos de formação que fossem discutindo e chegassem na assembleia e apresentassem como deveriam ser as teses, aí eu acreditaria mais numa possibilidade de uma gestão democrática. Fora dessa perspectiva, a perspectiva vertical que existe, eu não tenho menor esperança nisso. É isso aí, muito bom, professor Marcos. Eu agradeço muito a sua presença e um grande abraço. Falou, um abraço, Gervásio. É isso aí, pessoal. O podcast de hoje fica por aqui. Beijos e tchau.